Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui. Bom dia, boa tarde para quem estiver vendo gravada essa aula. Hoje a intenção aqui é falar um pouquinho de cada fase da vida dos nossos pets. De antemão, eu já peço desculpas porque eu estava com gripe. Tô. E a Maria Júlia tomou todo o meu cobre, porque senão eu já estava bem melhorzinha. A Maria Júlia, ela praticamente virou, ela falou, esse é bom, e ela ia pouquinho, pouquinho, eu cheguei no fim da noite e falei assim, Maria, cadê o cobre? Ela, eu também. Então, assim, glória a Deus, né, que é fisioquântico, que não faz mal, que não tem efeito adverso, mas, enfim, tô aqui com a Gaga Flower, que já ajuda muito, mas a minha desculpa é porque pode ser que eu tire um pouquinho o microfone ou algo assim, porque eu ainda tô tossindo bastante, tá bom? Mas estão aqui, tão forte, vai dar tudo certo. Bom, desafios e cuidados com os pets nas fases da vidinha deles. Eles também passam por diversas fases, né? A fase inicial aí do filhotinho a gente considera em torno de 1 ano, tanto para cães quanto para gatos. Depois tem os adultos, ali em torno de até 7 anos, e daí para frente são os nossos idosinhos. E cada fase é encantadora, só que também tem os seus desafios e os cuidados que a gente precisa tomar. E é disso que eu vou falar aqui hoje, e trazendo, inclusive, quais os frequenciais que podem ajudar em cada fase dessa. Né? Então, vamos lá, vamos explorar cada uma. Cães e gatos filhotinhos, mas antes de falar dos filhotinhos, falar um pouquinho das mães, né? Porque se você tá com uma mamãe em casa, se você pretende colocar a cadelinha para criar, ou mesmo a gatinha, tem que pensar em algumas coisas e pensar mesmo como a gente, né? Quando a gente vai ter neném, a gente passa pelo médico, né, que vai ser o nosso obstetra, pelo ginecologista, que vai acompanhar toda essa fase e vai acompanhar os filhotes e vai nos suplementar e vai cuidar da gente. A mesma maneira precisa ser com os pets. Essa mamãezinha, ela precisa de suplementação adequada, né? Hoje tem, até há pouco tempo no mercado, só tinha um suplemento veterinário mesmo, né, só para cadelas. Mas agora a gente ficou sabendo há pouco tempo que tem mais um suplemento que é a base de ômega, que é super legal para o desenvolvimento, inclusive cerebral e tudo dos filhotes, e de manutenção dessa mãe, que tem ácido fólico também, tem outras vitaminas. E esse suplemento é para cães e gatos, em qualquer fase da gestação, e ele pode ser usado, inclusive, depois com os filhotes. E a gente só fica sabendo disso quando recebe o promotor na clínica, né? Que é uma coisa que eu ia falar, a gente precisa receber essas pessoas, né? Os nossos colegas. Eu não sei se aqui eu tenho colegas veterinários, mas Silvia, você sabe que às vezes o colega se forma, monta uma clínica e não recebe o próprio colega dele que vem mostrar os produtos? E assim, é bem triste ver isso, porque colega se formou junto, né? E a gente sabe de muitas novidades quando a gente recebe os colegas lá. E essa é uma novidade que chegou agora quentinha, que tem essa suplementação. Adequação da dieta, a cadelinha, a gata, elas precisam comer uma quantidade maior de proteína, elas precisam de ração de filhote. A gente precisa adequar a dieta delas também. Precisa passar por exames, eu não coloquei aqui, mas os exames, é bom fazer um ultrassom para ver quantos filhotes tem, para ver se não vai ter problema nesse parto, né? Na hora de acompanhar o parto, para ver se todos nasceram ou não. Então, é bom fazer ultrassom. Dependendo da fase, aí tem que fazer um raio-x, mas para acompanhar todos os exames desse animalzinho. Sobre o aleitamento, tem uma dica para não faltar leitinho para esses filhotes.
Biomama é frequência de mama saudável. Então, eu não sei se tem alguém aqui que ainda não entende das frequências, mas eu vou explicar. Eu acho que tem, né, Silvia, que não entenda. Eu vou explicar bem simples, de uma maneira bem simples aqui, como que funciona os biofatores, que a maioria eu vou trazer aqui são biofatores hoje. Por exemplo, a mama. A mama, ela tem uma frequência própria. Porque uma frequência, os átomos, eles têm o giro deles, e esse conjunto de átomos que formam uma mama, eles giram e geram uma frequência própria, uma frequência de mama, uma frequência de saúde de mama, em hertz. O que o biomama faz? Ele traz uma frequência de saúde para essa mama novamente. Então, se ela está desestabilizada por algum motivo frequencialmente, o biomama traz uma saúde energética para ela, para que ela possa funcionar direitinho. Fora isso, o Agnus Flower vai trabalhar a partir de hipófise, que faz a descida do leite, e o Nutrigé para adequar toda a suplementação, para otimizar a suplementação, para otimizar os nutrientes da dieta, porque ele não é ponderal. O Nutrigé, ele não tem ponderal, mas ele faz uma melhor absorção de todas as vitaminas, de tudo que está chegando. Ele abre a célula, não abre a célula, mas ele arruma ali o terreno da célula para que receba as vitaminas, para que receba o corpinho, para ele receber melhor todas as vitaminas. Agora, cuidados comportamentais. Gostaria que a Cris falasse um pouquinho. Essa mãe, tem gente que, porque assim, depois o filhote vai crescendo, né, Cris? E a mãe quer um tempo, é igual a gente, né? A gente precisa de um tempo, às vezes. E tem gente que não deixa ela presa lá com os filhotes. Não pode, né, Cris? Como que funciona a parte de comportamento, né, nessa fase? Exatamente, Cíntia. A mãe deve ter um espaço para ela, né? Assim como a gente também, né? A gente não fica o tempo todo com o bebê no colo, amamentando, né? A cadela, ela vai amamentar o tempo nos 2 primeiros dias, ela vai ficar 2, 3 primeiros dias, ela vai ficar o tempo todo com os filhotes. A partir daí, ela precisa sair um pouco, né? Ali de perto, ela vai começar a se alimentar, a ingestão de água, né? E ela vai se afastar deles um pouquinho para dar uma volta, fazer suas necessidades e ela volta para o ninho. Mas conforme o crescimento deles, ela vai ficando cada vez um pouquinho mais longe deles, né? Isso é importante para a saúde dela e para eles também, que vão aprendendo a entender que a mãe sai, mas que a mãe volta. Isso com o filhote ficando com a mãe pelo menos até 60 dias de vida com a mãe, ele aprende isso e diminui a ansiedade de separação depois na vida adulta, né? Então, é isso. A mãe não pode ficar presa, né, num canil com os filhotes. Ela precisa de um espaço maior para ela poder ficar um pouquinho sozinha também. E quando precisar, retorna para junto dos filhotes. Ah, isso aí. Nossa, eu chamei a Cris e não apresentei, né? Eu vou apresentar. A Cris, doutora Cristina Renault, ela é comportamentalista e psiquiatra de animais, de pets, né? De cães e gatos. E aí eu convidei para estar hoje aqui com a gente para falar um pouquinho, sempre que eu estiver falando de comportamento, eu já tinha falado na outra aula anterior, né? Que ela estava para ela falar um pouquinho. Mas foi bastante corrido, então hoje ela está aqui. Que é essa parte de cuidados comportamentais, ela vai falar com muita propriedade para vocês. Porque ela é top nessa área. Obrigada, Cíntia. Cadê o próximo? Parasitas. Então, assim, os filhotinhos a gente precisa cuidar bastante. Geralmente, assim, a mamãe deles a gente já vai ter cuidado. Era para tá escrito lá, né? Da parte de pulgas e carrapatos, né? Já vai estar cuidado. Mas, de repente, a gente
adotou esse animal, esse filhote, veio para casa, a gente não está com a mãe lá, e de repente a mãe não foi cuidada, era uma mãe de rua, que a gente vê bastante hoje em dia, né? E aí vem com pulga, vem com carrapato, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa desparasitar esses animais, né? Tem os produtos para cada fase, né? Em bula ele tem, mas o certo é o veterinário realmente direcionar qual que é o melhor para aquela fase, para aquele animal. E tem vários tipos. Tem os orais, tem as pipetas que colocam aqui atrás, né, na parte da nuca. Tem as coleiras também, não é para todas as fases do filhote, mas tem. Coleiras eu gosto mais para animais maiores e com desafio maior também, tipo chácara, esse tipo de coisa, porque ela fica ali no animal de 6, 8 meses, né? E não fica dando comprimido todo mês. Esses antiparasitários aqui, de colocar atrás e de dar o comprimido, dependendo do desafio, os tutores relatam que não precisa dar todo mês também. Tem tutores que dão uma vez por ano e o animal não pega mais o ano todo, né? Mas em bula, no geral, eles são de 1 mês a 2 meses de validade. Então, eu penso que acaba tendo um excesso aí. Hoje em dia tem também os repelentes à base de neem, que né, aquela planta, e aí dá para borrifar por cima do animal 2 vezes por semana, é bem eficiente. Manter a casa sem os parasitas, né, desinfectada não, mas sem fazer a desinfecção do ambiente é interessante, não, é necessário para que não tenha isso, mas eles vêm pelos passarinhos, vêm pelo cachorro que passa no portão, vêm pelo gato que sobe no telhado, então realmente tem que ter esse cuidado individual. E aí são muitas possibilidades realmente, né? Então precisa ver direitinho para direcionar. E o que a pulga pode trazer? A pulga ela pode trazer a DAP, que é a dermatite de alergia por picada de pulga, e é interessante que ela pode ser momentânea, então a pulga pica, e aí já começa a coçar, e ela pode ser tardia. Então, muitas vezes eu pego um caso assim, tá coçando, tá com dermatite, eu vou ver, no cachorro, é a região ali acima do rabo, nas costas, imagina na anca ali, um pouco para cima do rabo. É bem característico que seja. Aí eu falo de pulga, a pessoa fala, não, lá não tem pulga. Eu não tenho pulga em casa. Mas pode ser que uma pulguinha tenha subido, picado num passeio, na creche, na rua, ou mesmo em casa. Uma picado e aí desencadeou uma coceira tardia ou momentânea. E aí a gente entende que o animal é alérgico a essa picada. Então, aí que precisa realmente de um produto que seja, inclusive, repelente, para que a pulga nem pique. Então, alguns dos produtos precisa prestar atenção também. Eles só matam o parasita depois de picar, né? Então, a gente precisa aí de um produto que a pulga nem pique, quando é o caso de alergia, né? E a pulga também transmite um vermezinho que chama de pilídeo, também faz super mal para os animais, inclusive para o gato, apesar de ser de pelídeo canino, ele tem no gato também. Carrapato. Carrapato, aqui na nossa região já, que a gente já está em Jaguariúna. Em Campinas também, Silvia, tem bastante. Toda a nossa região aqui, Ehrlichia, Babésia, que a gente fala, né, os doutores conhecem como doença do carrapato. O que acontece? O carrapato infectado que picou um animal, e pode ter sido em qualquer fase da vida, aquela rickettsia entrou ali, a Ehrlichia ou a Babésia, ela pode ficar quietinha ali. Quando baixa a imunidade do animal, aí ela se manifesta em doença. O que essa doença faz? Geralmente ela destrói a parte vermelha do sangue, às vezes a branca também, e principalmente plaquetas. Então, você vê uma trombocitopenia importante, o animal pode sangrar
pelo nariz, pode ter outros sangramentos, muita anemia. Chegou casos assim de eu ter que fazer transfusão de sangue. É uma doença bastante séria, o tratamento é bastante chato. Não tem como fazer outros tratamentos, assim, é antibiótico por 28 dias. E olhe lá, porque tá demais para cá, que pode ser que até que esse protocolo tenha que ser estendido para mais tempo em breve, porque é uma droga só que é utilizada e é isso. Se for babésia, precisa ainda de injeção e tudo mais. E aí os endoparasitas, vermes redondos, vermes chatos, né? A girofilária é o verme do coração, o Aerostrongylus abstractus é o do pulmão, nunca consigo falar esse nome, mas assim, são mais difíceis. A Girofilaria mites é bastante comum no litoral, então se vai levar o animal para o litoral, lembrar de dar um vermífugo próprio para isso. Mas o vermífugo é importante também no filhotinho, para que não tenha esses vermes. Porque o verme no filhotinho também vai causar anemia intensa. Você vê o pelo bastante opaco, você vê ele amuado e anemia intensa. Que mais? E só. Tá aí, né? Ixi, eu fiz errado ali. Depois eu corrijo para entregar, tá, Silvia? Que tá repetido aí no Parasitas. E o que dá para fazer com os frequenciais? O antíver, gente, é fantástico. O antíver, ele tem a frequência contrária dos parasitas. Então, ainda que você tenha que fazer o vermífugo, ou se você não quiser fazer o vermífugo, quiser ir fazendo o antíver, protocolos anuais, aí sempre manter o antíver para os animais, é fantástico. Pingar lá na aguinha deles e deixar. Porque essa frequência contrária faz com que os vermes não consigam ficar dentro do corpo. Diferente do que eu falei da frequência de biofator, a frequência do antiver é diferente, é uma frequência contrária dos parasitas, não deixa ficar. O HH Flower, que é esse que eu tô... Ah, não, eu tô com o Respiflam, mas é dessa linha. Ele ativa ele melhora a parte de imunidade. O cobre melhora muito a imunidade, porque assim, também, convenhamos, né? Um animal bem alimentado, com a imunidade em dia, com a saúde em dia, as chances dele se dar mal com parasitas são muito menores do que se ele tiver imunocomprometido, se ele tiver com uma alimentação ruim, se ele tiver com a mucosa intestinal ruim, né? Então, é isso. E ali eu coloquei a foto do beijinho, porque, para lembrar, né, gente, que eu sei que tem bastante gente que gosta de dar beijinho em cachorro, mas o cachorro limpa o bumbum dele, ele limpa né, as partes, e eles costumam ter bastante verme porque eles estão no chão, né? Então, não é nada higiênico não, tá bom, gente? Só até porque... eu gosto bastante de falar de Hulda Clark, quando eu falo dos parasitas, porque tem muita influência de parasitas em diversas doenças do nosso corpo. Pelos estudos dela, mais de 90% das doenças originadas por parasitas. Então, ela fala da importância de uma correta desparasitação nossa, inclusive, né? E a gente não fala, os médicos não falam nisso, mas na medicina integrativa se fala bastante. E o antíver vem como uma ajuda aí para os protocolos de desparasitação, tanto dos bichinhos quanto nosso, gente. Vale muito a pena, viu? Aí, cães filhotes, então vacina e vermífugo. A vermifugação eu já falei um pouquinho, né? É feita, por exemplo, se for oral, dos cães, com 15, com 30 dias. A V8 ou a V10? O que é V8 ou V10? A V8 cobre vários patógenos e a V10 ela tem 2 cepas a mais da leptospirose. Essa é a diferença das duas vacinas.
São cepas que não ocorrem com tanta frequência ou não são relatadas realmente aqui no Brasil. Então, é bastante tranquilo fazer a V8. Mas ainda tem bastante gente que prefere a V10. Eu, inclusive, estou pesquisando sobre isso aí, para ter realmente certeza dessas cepas, porque tem se falado de que elas sim ocorrem. Mas eu já pedi os artigos, ainda não recebi, nós estamos aguardando. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato para a gente ver, para quando tiver mais atualizações. E aí, 3 ou 4 doses. O importante é que essas doses terminem com 4 meses. E por que é um monte de dose? Vou explicar. A mamãe, ela transfere imunidade para o filhote. Então, a mãe ela já teve, né, as vacinas dela e ela transfere no colostro para o filhote, depois ela vai transferindo no leite, igual a gente, igual aos humanos. Mas o que acontece? Espera aí, deixa eu voltar aqui. Aqui. O que acontece? Ai, desculpa, a garganta já vai falhar. Essa imunidade, quando ela entra, quando ela vai baixando com o tempo ali, durante os meses de vida do animal, essa imunidade da mamãe vai baixando. E aí a gente precisa entrar com a vacina. Só que a gente não tem ao certo a data individual de cada animal de quando essa imunidade da mãe não existe mais. Então a gente começa a entrar com a vacina lá nos 45 dias. Por que continua? Porque, tendo a imunidade da mãe, ela compete na soroconversão da vacina. Então, a vacina ela não é 100% eficaz nas primeiras doses, porque ainda tem que eu falei agora, da mãe, a imunidade da mãe. Então, quando o que a gente continua fazendo até os 4 meses já não tem mais da mamãe, então realmente essa vacina já foi eficaz no animal, aí a gente para o protocolo. Mais do que isso, não tem necessidade. Depois dos 4 meses, a gente já parte para a vacina da raiva. A vacina da raiva, importantíssima. A gente tem casos de morcegos contaminados esse ano ainda em Americana. Sim, esses são os relatos oficiais, mas está em Americana, está na região toda, né? Tem relatos de animais o ano passado infectados em 22, o gato foi o último relato aqui na região também. Então, a raiva não tem como não fazer. Se falar assim, eu detesto vacina, não quero fazer, mas faça a raiva, porque a raiva mata, a raiva não tem cura, né? É uma doença terrível, é uma zoonose. Então, se o animalzinho pegar, ele for lá no quintal e o morcego infectado cair no seu quintal, porque ele fica desorientado também, provavelmente ele cai durante o dia. O seu animal vai brincar, ele brinca como? Com a boca. Aí ele vai ser infectado. E aí pode ser que ele te infecte antes de, por exemplo, de ficar doente, de tudo mais. Ou mesmo doente. Tá doente, não sabe o que é. Aí você vai, abre a boca, vai dar um negócio, ou ele te morde, ou mesmo que não morda, se você tem uma fissura, teve contato com as secreções dele, vai acabar sendo contaminado. E raiva é uma doença terrível, é horrível de ver, são dores horríveis, morre com dor, morre se remoendo, não tem o que faça. Então façam sim, façam a vacina anti-rábica. Vacina de gripe, vacina de giardia, ProHeart do verme lá do coração. Existe no mercado, tá? Elas não são tão eficazes. Não, a de gripe ainda é mais interessante, porque realmente é uma vacina viral, né? Para tosse dos canis. Mas a giardia e a ProHeart, elas são vacinas, a giardia, né? Ela não é um vírus. Então, são vacinas, na verdade, elas ajudam para que o animal não tenha se infectado uma doença muito agressiva, e elas têm alguns protocolos de tratamento que também usam.
vacina da giardia, mas elas estão disponíveis aí. E aí, o que eu gosto de fazer? Vou desparasitar, vou dar remédio, vou vacinar, o que eu faço? Bioquantic sempre, para proteger dessas, né, do princípio ativo, para proteger de inoculada, para proteger do, do adjuvante das vacinas, então sempre o Bioquantic. O cobre e o G-Imunos vai estimular a imunidade ali, vai melhorar a soroconversão, vai estimular, vai trazer mais saúde nessa fase. Em gatos o vermífugo, eu gosto bastante do Spot, o Spot só pode com 30 dias, mas ele não, você não estressa o gato, ele é feito aqui atrás, uma dosezinha. Agora, se for o oral, é parecido com o de cachorro, 15 dias, depois com 30 dias. A vacina do gato, interessante é fazer primeiro o teste de FIV e FeLV, porque a quádrupla não tem FeLV e a quíntupla tem. Se o seu animal veio de rua, ou adotou, alguma coisa assim, e você não sabe se ele tem ou não FeLV, faça o teste. Se ele já tem, ok. Né? Agora, se ele não tem, aí vale muito a pena fazer a quíntupla. E aí você protege ele de ter esse vírus tão terrível. E aí a raiva, a mesma coisa. E também Bioquantic, cobre, G-Imunos para os filhotinhos de gato. Alimentação. Então, vamos lembrar sempre de filhote, ração de filhote. Se for partir para o alimento natural, excelente. Mas voltando à aula anterior, com acompanhamento da nutrólogo. Não pode dar qualquer comida que imaginar e que acha que deva, tá? Alimentação natural, ao meu ver, é o melhor dos mundos, mas tem que ser muito bem acompanhado pelo nutrólogo e com os exames anuais, para que esse animal tenha uma qualidade nutricional ao longo da vida, para que não dê problemas ósseos, problemas de desbalanço nutricional lá na frente. Suplementação, como eu já falei, tem para os filhotes também. E aí, na linha da Fisioquantic, tem o NutriKids, que vai ajudar bastante, né, na absorção dos nutrientes e para ele ficar bem espertinho, bem nutrido, independente de qual que seja a alimentação. Lembrando que ração, Bioquantic, isso vamos falar mais para frente lá nos adultos, mas vou trazer aqui já também. Bioquantic, anti-leque, se for ração, para proteger, né, dos conservantes, dos corantes não, porque a maioria já não usa, mas dos conservantes e de todos os palatabilizantes, edulcorantes, não sei o quê. Ambientes e comportamento, a Cris quer falar um pouquinho, o Cris, dos filhotinhos? Oi, Cíntia. Falo sim. Então, primeiramente o ambiente, né, onde vai viver esse filhote. A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, tá? Com as plantas, né, do jardim, as plantas em vaso que ficam no chão, porque os filhotes são muito curiosos, né? Então eles vão querer colocar tudo na boca. Então existem aí plantas que são tóxicas, que podem fazer muito mal. Então, restringir aí o animal, não deixar ele chegar perto das plantas, tá? Objetos pequenos também, né? Brinquedos, peças pequenas, coisas pelo chão, que eles possam pegar, né? E, de repente, engasgar, engolir, e ter um problema com isso, tá bom? Fio também, os fios, né? Ligados na tomada, também proteger, não deixar que esse animal tenha acesso, poder morder um fio e também ocorrer aí um acidente, tá bom? No quintal, né, casas com piscina, tem que cercar essa piscina, ou tem que colocar uma rampa dentro da piscina, é muito perigoso deixar filhote em áreas de piscina que não tenha proteção, tá? Então, esse é o ambiente. A gente precisa formar aí um lugar
que a gente chama o quartinho do filhote, né? Colocar a caminha dele, o tapetinho higiênico, os brinquedos, né? Formar um lugarzinho para ele e para ele saber que ali é o cantinho dele, tá? O potinho de comida, de água, longe do tapete higiênico, né? Eles aprendem com a mãe que o lugar de comer e o lugar de fazer as necessidades é longe da comida. Então, a gente tem que colocar o tapetinho higiênico, o jornal, né? Um pouco afastado aí da comida, né? Da água e da comida. E a caminha também, uma caminha confortável, uma casinha e os brinquedos, tá? Os brinquedos. É muito importante o animal ter brinquedo, o filhote ter brinquedos próprios para filhote. Eles têm essa necessidade de morder. Ele vai querer morder o sapato, ele vai querer morder o pé da cadeira. Então, a gente fornecer mordedores que não tenha perigo de ele quebrar o dentinho, não pode ser muito duro, né? Mas também não pode ser um mordedor que solta pedaço, tenha perigo dele engolir, engasgar, né? E ter um acidente. Então, bons mordedores. E direcionar ele, a hora que ele estiver lá mordendo o pé da mesa ou a mão da gente, o pé da gente, não é brinquedo. A gente não pode deixar o filhote morder nossas mãos, morder nossos pés. Enquanto eles são filhotes, tá tranquilo, só dá uma arranhadinha, mas isso pode virar a ser um comportamento muito prejudicial no futuro, né? Então, redirecionar essa mordida para o brinquedo. Ele está mordendo a nossa mão, a gente tira delicadamente e oferece para ele o mordedor, o brinquedo, para ele morder. Do mesmo jeito, o pé da mesa ou o sapato, né? A gente oferece para ele esse mordedor, tá? Outra coisa também que é muito interessante, tudo isso a gente vai tentar promover para o filhote que ele possa expressar o comportamento natural da espécie dele, né? Então, o cachorro tem necessidade de morder, o cachorro tem necessidade de farejar, de fuçar. Então, a ração dele, por exemplo, em vez de a gente colocar essa ração num pote de comida para ele ir lá e comer tudo de uma vez, a gente pode dificultar um pouquinho ele comer, né? Então, a gente pode colocar essa ração dentro daquelas bolas que tem um compartimento para colocar a ração dentro, ensinar ele que ele vai rodar essa bola e aí vai caindo a ração, principalmente para aqueles gulosos que comem muito rápido, né? Esses brinquedos, a gente chama de enriquecimento ambiental e alimentar, né? Porque ele vai estar brincando ao mesmo tempo e procurando a sua própria comida. Isso é um comportamento dele natural na natureza, né? Ele vai sair farejando e fuçando para encontrar alguma coisa para ele comer. Isso é muito saudável para o cachorro. O filhote vai acostumando, vai crescendo com a parte emocional muito saudável, tá? A gente promover isso para eles. O filhote tem uma etapa da vida dele que é extremamente importante para essa área comportamental, emocional, que a gente chama de fase de imprint. Tudo que é até os 5 meses, no máximo até 6 meses. Tudo que o animal vive nessa época, ele vai aprender e ele vai gravar, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Então, evitar ao máximo coisas que possam causar medo no animal nesse período. Fazer uma boa socialização com ele, ele conhecer pessoas, conhecer outros animais, inclusive de outras espécies, de uma forma muito tranquila, sem sentir medo. Então, a gente tem que apresentar o mundo para ele de forma gradativa, de forma tranquila, para ele conhecer esse mundo, né? E ficar tranquilo. Quando ele crescer, ele não vai ser um animal que vai ter medo de pessoas, ele vai ter medo de outros animais, ou um animal agressivo também, com pessoas ou com animais. Então, assim, tem esse período da vacina, né, que ele ainda não está com o esquema de vacina completo, mas se a gente, por exemplo, sair com ele um pouquinho na rua, num horário tranquilo, de pouco movimento, no colo, para ele ir conhecendo, né, como que é a vida, como que é o mundo, o que que tem além de dentro da nossa casa, ele vai se acostumando com os barulhos, ele fica tranquilo quando tiver uma chuva,
quando passar um carro, ele não vai ter medo, né? Então, é muito importante essa fase do imprint, até os 5, 6 meses, a gente mostrar o mundo para o animal, né? De forma bem tranquila, para ele não crescer um animal medroso, um animal agressivo. A gente pode começar a ensinar ele também, colocar uma guia nele, um peitoral, e ficar com ele em casa, para ele ir se habituando com aquilo nele. Mais para frente, a gente fazer aí o passeio, né? Começar a colocar guia dentro de casa e aos pouquinhos ir acostumando, porque o cachorro, ele precisa muito de passeio. Ele precisa passear todos os dias, né? Então, se a gente começar bem cedo, acostumando ele dentro de casa, quando for a primeira vez que ele for sair na rua, ele já está habituado com aquela ferramenta, com o peitoral, com a guia, tá? O cachorro é um ser social, ele não gosta de ficar sozinho, ele gosta de companhia, né? Então, tomar muito cuidado também para a gente não humanizar muito esse filhote, não ficar deixando ele muito junto com a gente. Ele precisa ter um tempinho sozinho, porque quando a gente precisa sair, né? Ele vai sentir nossa falta e vai sofrer de ansiedade por separação. Então, a gente precisa acostumar esse filhote um tempo sozinho também. Quando ele estiver quietinho, deixa ele quietinho no canto dele. Não ficar o tempo todo em cima, né? Para evitar esses problemas de ansiedade de separação no futuro. Então, eu Muito falei do bom. passeio, os brinquedos, né? Os brinquedos próprios para filhote, né? Brinquedos bons, não ter perigo de... É isso, de engolir, de engasgar. Muito bom. Eu queria trazer o Percepton aqui. Percepton é uma ferramenta interessante da fisioquântica. Ele tem a frequência do cobalto, ele ajuda muito o animal a entender os comandos, a entender esse cantinho dele, a entender o que fazer, né? Ele é bastante interessante, Cris, nessa fase de educação do animal, né? E é uma fase muito importante, a fase de educação, porque é igual a gente com as crianças. Se a gente não focar no treinamento das nossas crianças, a gente vai ter problemas futuros. E aí o filhote é a mesma coisa, se a gente não focar no treinamento, na educação desse filhotinho, daqui a pouco a gente está com problema de comportamento, com problema psiquiátrico, né? Até isso que me fez montar junto com a Cristina uma empresa focada em filhote, até a gente pode marcar outra aula só de filhote, porque é muito conteúdo que tem, mas porque realmente lá para frente acontecem os abandonos de cães, as doações de cães, por problemas de comportamentais, por problemas psiquiátricos realmente. Então, é importantíssima essa fase. E da linha Zooquant que eu coloquei aqui, porque às vezes está hiperativo demais, dá para dar uma hiperatividade. De repente é uma fase que começou a comer cocô, você tem o coprofagia lá. É uma fase que dá para ansiedade também, você vê que o animal está ansioso com todas essas mudanças, dá para colocar. Aceitando o novo animal, ele é muito bom para aceitar novos ambientes, novas situações, novas casas. Então, quando adotar, trazer já dando, aceitando o novo animal, para ele entender tudo isso, aceitar melhor. Traumas, fundamental, porque já teve a separação da mamãe, já é um trauma, então precisa dar também. E aí eu não coloquei aqui, eu vou deixar um gostinho, a diátese também. Na fase dos filhotes, a gente já começa a entender se é diátese 1, se é diátese 2, né? E aí na próxima aula eu explico um pouco sobre isso. Mas às vezes um animal hiperativo, você já fez lá o floral e hiperatividade não resolveu, talvez seja a diátese que ele se encontra, né? Então, e que vai levar a alergias, vai levar a outros quadros de saúde, não que seria interessante resolver essa diátese dele. Tá? Então, aí na próxima aula eu vou falar das diáteses, porque é importantíssimo também para a gente resolver trabalhar a diátese junto com as outras questões. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui.
Alimentação, ração versus alimentação natural, já falei bastante sobre isso. Então, eu acrescentaria aí Nutriger, suplementos, aí depende do que for colocado. É interessante aqui já um Bioquantic, ou Bioquantic não, um Colamin, principalmente para os animais maiores, como suplemento, né? Para proteção aí das cartilagens, do locomotor. E aí, se for ração, Antilec, Bioquantic, e em todos os casos, Nutriger, Digeres, para trabalhar todo o sistema digestivo e a absorção dos nutrientes. Gatos, ração natural, ração versus alimentação natural versus úmida, sachê. Alimentação úmida, excelente. Por que eu coloquei o sachê alimentação úmida? Porque às vezes o gato, você até gosta da ideia da alimentação natural, mas o gato não aceita de jeito nenhum, porque ele é super seletivo. Então, o que tem que ser, o que dá para ser feito? Dá para pensar na alimentação úmida, que ela acaba sendo mais saudável do que a ração, né? O sachê pode ser dado todo dia, pode substituir uma refeição, mas com cuidado. Não é qualquer sachê, não é o mais barato. Precisa tomar bastante cuidado na relação da marca que você vai colocar para esse animal, tá? E aí o Bioquantic é industrializado, Bioquantic sempre, e o Digeres também vai fazer muito bem. Aí pensando na alimentação, no Nutriger também. Água. Água é uma coisa que, assim, às vezes a gente não pensa, mas é tão importante para a saúde, tão importante. Você sabia que pode ter restos de medicamentos, excreção de influente hospitalar, doméstico, tudo isso. A gente toma um remédio, tem muitos remédios que não dão conta de ser filtrados pela estação de tratamento. Eles aí acabam indo para onde? Para a torneira. E aí a gente dá isso para o cachorro, porque o cachorro bebe pra caramba, é aqueles potes desse tamanho, e aí água de torneira para o cachorro. Evitem, né? Além do cloro, além do flúor em excesso, essa água já vem cheirando cloro, você abre a torneira, vê aquele cheiro, tem flúor. Então, assim, fervida ou filtrada, né? Quem tem canjinha aí, tá muito bem na fita, dê para eles também. Mas assim, eu tomo água de galão. Ok, dê essa água aí pro cachorro. Eu vou ferver, ou é filtro de barro. Filtro de barro demora pra caramba, mas ok, né? Mas assim, não dá o da torneira não, tá? Porque vai fazer uma diferença grande aí numa longevidade desse animal. Água alcalina. Hoje tem bastante água de galão até que vem com pH maior. Eu acho bastante interessante. A água alcalina, ela vai, teoricamente, fazer o corpo que fique mais alcalino. Um corpo mais alcalino, ele tem menos propensão a câncer. O câncer gosta muito de um corpo ácido, pouco oxigenado e com muito carboidrato. E inflamado. Então, assim, o animal come ração, já está predisposto a inflamação, ambiente ácido, e aí o animal não anda, de repente fica muito parado, já está predisposto a baixa oxigenação. E aí a gente ainda dá água de torneira, com cloro, com flúor, então assim, tá ótimo. Porém, água, eu acho mais, pensando nessa parte do pH do corpo, de estabilizar, é mais seguro o alcalino. O alcalino é uma frequência da fisioquântica também, que regula o pH do corpo. A água alcalina, eu testo na biorressonância quanto que o animal precisa. E pasmem, não é todo pote, todo dia. Então, assim, eu já peguei animais que precisavam de 3 ml todo dia, tem animais que precisam de mais, tem outros que precisam de menos, tem animal que é 3 vezes por semana. Então, assim, eu entendia que quanto mais alcalina, melhor, e todo dia, e oba-oba, mas não é o que eu tenho visto na biorressonância. Então, eu peço para tomar um pouco de cuidado, pegar um pH assim, mais próximo ali do corpo, mas fazer essa parte de alcalinização do corpo com o alcalino, que aí ele é mais seguro para isso, do que encher o animal de água alcalina.
e a Bioquant e Alkaline. Depois eu vou colocar aqui para deixar nos slides. E aí o gato, a mesma situação anterior, de evitar água de torneira, mas acrescentar fontes, porque o gato ele já tem uma língua que é difícil tomar água, ele não se interessa por água, porque a alimentação natural dele era a caça, e a caça era de 70% ou mais de água na caça. Então, ele não tem no íntimo dele essa questão de ficar se hidratando, né? Então, fontes ajudam, essa aguinha caindo, muitos gatos se interessam por isso, outros não. E colocar vários potes em vários lugares da casa. Eu vou abrir um parênteses aqui, eu sei que o tempo já está terminando, mas muitas vezes o gato ele é um animal bastante sensível às ondas eletromagnéticas, ele escolhe os lugares muito bem onde ele quer dormir, ele sente as pessoas que estão doentes para subir em cima e ficar lá. E aí, às vezes você vê que o gato não está tomando água. Na verdade, às vezes aquele pote está num lugar da casa com alguma radiação, algum movimento eletromagnético ou energético incidindo nele e que o animal entende que vai ficar doente tomando aquela água. E já aconteceu de paciente meu, da tutora, ela fazia radiestesia, ela falou, vou pensar nisso, deixa eu ver aqui na minha casa. E aí foi rodar lá o pêndulo e falou, nossa, realmente, onde estava aqui tá terrível. Então ela trocou o lugar do pote de água, de comida, e o gato voltou a beber. Outro caso que eu vi, os animais doentes, veio uma pessoa e foi ver que estava doente, a água e a comida estavam num lugar que estava a água ela carrega consigo rapidamente as frequências do lugar, frequências sonoras e todas, né? Tanto que a gente faz assim as nossas aguinhas com que a gente quer beber, das frequências e tudo. Então elas podem carregar sim energias maléficas ali daquele lugar da casa. E aí o animal vai beber, ele vai saber. No caso do gato, eu acredito, porque mudando de lugar eles voltam a beber. Então, espalhem potes em vários lugares para saber onde que eles preferem, tá? E evitar os outros. Cães adultos, enriquecimento ambiental, cuidado com alguns brinquedos, a Cris já falou anteriormente, né? Cris, não muda muito nos adultos, né? Mas essa questão de continuar as brincadeiras, a gente está com pouco tempo agora. Exatamente, sim. Tá, e exercícios físicos, fundamental. É igual para a gente precisa do corpo em movimento, a gente precisa sair, o cachorro ele precisa sair para cheirar, ele precisa sentir o cheiro de outros animais. Aqui tá só os cachorros, porque é mais isso mesmo, eles precisam se socializar, como a Cris disse, então é fundamental para a saúde, para a longevidade, que eles tenham os exercícios físicos. E os gatos, as brincadeiras. Aqui o cuidado era por causa disso também, dos brinquedos pequenos e tudo mais. Ter as brincadeirinhas de gato próprias, ter aquela luzinha, mas aquela luzinha que é super legal, né? Você fica descansando com a perna pro ar e o gato correndo atrás da luz. Só que você tem que tomar cuidado, que a hora que ele pega, você tem que dar um reforço positivo, porque senão é uma brincadeira frustrante, ele pega e nada acontece. Aí vai criando uma agitação interna nesse bichinho e falar, meu, então dê um reforço positivo quando ele pegar a luzinha, mas as brincadeiras e fazer o gatinho se movimentar também. Outra questão de ambiente, ter lá, evitar que ele faça os passeios noturnos, evitar o acesso à rua, para evitar as doenças e outras situações. Check-ups anuais e vacinas anuais. Importantíssimo fazer todos os exames todo ano para ver se está tudo bem com o seu animalzinho. E as vacinas. Então, a múltipla daquelas doenças virais, ela é feita todo ano. E a vacina de raiva também é feita todo ano, antirrábica, tá? Tem que fazer. Lembrar de usar Bioquant sempre que for vacinar. Desparasitação periódica dos adultos. Precisa?
Os veterinários recomendam a cada 3 ou 4 meses. Por quê? É vacina? Não é igual a vacina. Daqui na semana que você tomou hoje o remedinho, daqui semana que vem o animal reinfestou, ele está reinfestado. Então, a gente recomenda a cada 3 ou 4 meses, porque para o animal não ficar mais do que isso infestado se ele tiver com parasitas. Então, de tempos em tempos, mas não que ele funcione como uma vacina, não é isso. Eu, particularmente na minha rotina, isso que vocês estão vendo aí é biorressonância. Eu gosto de ver pela biorressonância se o animal está parasitado ou não. Inclusive, eu gosto de escolher o vermífugo pela biorressonância, qual que vai ser melhor para ele, né? Então, é uma prática minha que a gente pode ensinar, né, Silvia, também, mas é fantástico porque tem vezes que o animal não precisa, né? E tem vezes que ele precisa, tem vezes que ele precisa de mais do que uma dose. Então, tudo isso a gente personaliza pela biorressonância. É o próprio corpinho dele que está me dizendo ali o que eu devo fazer. Ectoparasitas a mesma coisa também, né? Sempre manter com a período feito com o remedinho que eu falei anteriormente. E manter o antíver, manter G-imunos, animal com a imunidade boa, ele vai conseguir se livrar de tudo isso. Bioquântica sempre que for tomar esses remédios. Cães adultos, dentes. Dentes é um problema. Dente, se não escova, fica assim, tá? Agora, tem animal que não deixa escovar, então isso precisa ser treinado desde filhotinho, de sensibilizando, com gaze, passando a gaze ali. Tem as pastas próprias, cuidado com o flúor. Tem também, de quem gosta dos mais, até a pasta da Eora, né? Que não tem os conservantes, que é super natural, dá para usar e no animalzinho também sem correr risco de estar intoxicando ele. E aí, proceder uma vez ao dia, essa escovação dos dentinhos. Se não escovar, a boca ficar dessa maneira aí do lado direito, aí não tem jeito. Aí tem que ir para a clínica, tem que sedar e tem que ser feita a limpeza desse tártaro, isso no canino é tártaro. E aí vai precisar de extração de dente também, já tem gengiva contraída, retraída, né? Aqui é bastante legal trabalhar eu vou acrescentar depois também, com gengivique, que é a frequência de gengiva saudável, e com o digeres. Porque muitas vezes esse acúmulo ali não está só associado à falta de escovação, mas a um desbalanço do trato digestório como um todo. Então, o digeres vai trabalhar bem isso aí. Eu tenho associado depois que as pessoas me procuram para tratar dentes, para que isso não ocorra novamente. Agora eu queria falar um pouquinho de alerta, de sinais e sintomas, que quanto tempo a gente tem? Nada, né? Só tem mais um minuto. Pode estender só mais um pouquinho? Pode. Sinais e sintomas, porque assim, quando o animal apresenta alguma coisa mais séria, a gente leva no veterinário. Mas esses que eu vou falar, às vezes passam desapercebidos. Tosse. Tosse, às vezes, pode ser confundido em cães com engasgo. Depois que bebe água, engasga. Cuidado, pode ser cardiopatia, tá? 1 em cada 10 animais é cardiopata e não é uma tosse normal igual a nossa, é uma tosse diferente que parece um engasgo e geralmente quando ele corre, quando ele fica animado demais ou quando bebe água. Então, percebeu, já leva. Beber água, muita água. É uma belezinha. Ele bebe bastante água e faz bastante xixi. Opa, cuidado. Diabetes também. Toma bastante água, faz bastante xixi. Nefropatia também. Muitas vezes ele acaba bebendo mais água, fazendo bastante xixi. Hálito forte. Pode ser os dentes? Pode, mas também pode vir de dentro. Pode ser que a ureia e creatinina tão alta, que o rim não esteja bom. Então, precisa ser avaliado. Hálito forte também. Não é só dente não que dá o hálito forte. O apetite aumentado, diminuído, né? Emagreceu, engordou, também a gente precisa ficar atento.
Olho vermelho, olho romelando. Ah, é conjuntivite. Conjuntivite em cachorro não é normal. Tem alguma coisa séria aí acontecendo. Ou é ou é falta de lágrima, ou está acontecendo, ramelando os dois, pode estar com infecção geral. Se é um só, provavelmente infectou ali. Então, leva, não deixa, não fica só no sorinho muito tempo, não ir esperando melhorar, não. E fezes em formato diferente, principalmente, vamos pensar aqui no macho, tá? As fezes, elas têm que sair no rolinho. Desculpa. Se as fezes saíram fininhas, parecido com isso aqui, é um sinal de alerta. Porque o animal, estão me ouvindo bem? Porque o animal pode estar com a próstata aumentada. Então, aumenta a próstata, aí o canal onde vai sair fica menorzinho, então o cocô sai achatado. Sinal de alerta que pouca gente se preocupa. Em gatos, começar a babar demais. Ah, é porque bebeu muita água, mas ele está sempre molhado. Pode estar com gastrite, com estomatite na boquinha, pode não estar bem. Vocalização excessiva, ou ele mudou de movimento de repente. Ah, ele ficou agressivo de repente, depois voltou ao normal. É um alerta. Beber muita água, urinar também bastante, hálito forte, aumento ou diminuição do peso. É a mesma coisa agora. O olho também, prestar atenção em tudo isso. Principais doenças de gatos e cães agora chegando aos idosos, tá? Cardiopatia, bastante comum, né? Então, nos exames, se aí no check-up anual a gente notar alguma alteração, a gente chama o cardiologista para ajudar. Tem eletro, vamos pensar no carro como um coração. Não adianta fazer só eletro. O eletro, ele vai ver a parte elétrica do carro, fazendo uma analogia. O ecocardiograma vai ver o funcionamento, o motor do carro, e o raio-x vai ver o formato do carro. Então, a gente precisa dos 3 exames. O raio-x, às vezes, é uma triagem para ver se está aumentado, mas nem sempre. O coração não está no tamanho normal e está saudável. Então, precisa ser feito com o cardiologista, tudo bonitinho, avaliado por ele. E aí, para a frequência de coração saudável, se o seu animalzinho já é cardiopata, é cardinalis. Mas na semana que vem eu vou trazer mais alguns protocolos mais. Semana não, né? No mês que vem, mais elaborados para cada coisinha. E quem sabe aí um livro, né, Silvia, para ficar aí mais fácil para todas essas patologias. Quem sabe não, vai sair. Vai sair. Próxima, que é bem comum, é nefropatia, então rim, falha renal, doença renal crônica aguda, é bastante comum também, infelizmente, e nos gatos ainda é mais comum. Esse é o aparelho de hemodiálise, existe hemodiálise para animais, não é acessível para todo mundo, mas existe, né, para limpar o sangue ali dos metabólitos. E como que a gente ajuda isso no filtro? O filtro é a frequência de rim saudável. Tem outros para ajudar também, mas essa é a frequência, se você quiser já comprar amanhã para o seu animalzinho que estava com a creatinina 1,3, 1,4, 1,5. Ah, tá normal, ainda tá na referência. Tá na referência, mas tá alta. Então já aproveita, já liga lá para a Silvia e pede o filtro. Fica esperando não, porque isso é silencioso. Quando o animal fica mal, vomitando, não quer mais comer, não consegue, doendo o corpo inteiro, porque a creatinina está lá no alto, é porque já está avançado. Então, assim, não confia de que está normal porque está na referência, não. Já cuida do rinzinho dele desde sempre. Já a maioria dos gatos tem, então já começa. Endocrinopatias, hepatopatias. Ah, ele é tão bonitinho, meu gato é gordinho, é bonitinho. Gente, cuidado. Precisa ver se não está com diabetes. O cachorrinho é lindo, gordinho. Precisa ver se não está com uma hepatopatia também, se não está, né? Por que está obeso desse jeito? O que está acontecendo? Não é normal. Normal é o animal no score
ali, vendo uma cinturinha, ativo, brincando e não obeso. Outra coisa, muitas vezes o animal coça e cai pelo por causa de endocrinopatias, né? Síndrome de Cushing, tem nos animais também. Essa foto desse poodle parece bastante com... Ficou entre tireoide e a Cushing também. Mas a tireoide faz um rabo de rato bastante parecido com aquela que ela tá ali. Então, eles estão bastante acometidos nessa área. E aí eu trouxe alguns frequenciais ali para ajudar também. Filtralis, frequência de fígado saudável. Também já pode entrar para a maioria dos idosos aí, porque, olha, 90% dos animais que a gente faz os check-ups, eles têm as enzimas hepáticas aumentadas. Então, sempre bom manter o Filtralis. Por tudo que a gente já falou, pela ração e tudo mais, né? Agora, os outros precisam de diagnóstico, realmente. Agora, se você já tem um diagnóstico de hiperadrenocorticismo ou hipoadreno, G-adrena. Se você já tem diagnóstico de tireoide, G-controller e assim por diante. E aqui cabe também a diátese 5, que eu quero falar das diáteses também no mês que vem. Alzheimer mentalis, Alzheimer, entre parênteses, tá? Em animais chama síndrome de déficit cognitivo e, infelizmente, acomete nossos bichinhos. Vão ficando velhinhos, eles ficam agitados, eles andam a casa toda, andam, come várias vezes, esquece que comeu, come de novo, bebe água o tempo todo, ou não bebe, ou esquece, sabe? Às vezes troca o dia pela noite, vocaliza do nada, fica lá chorando. Então, assim, Mentalis ajuda bastante. Suplementação, isso precisa ser direcionado pelo veterinário, mas ômega funciona muito bem para eles também, tá? E quando a gente vê esse animalzinho que não anda mais igual da foto, locomotor colamin, a gente já viu casos assim que parecem milagres, né? Em humanos e em animais. Então, o colamin vale muito a pena entrar já desde adulto, como suplementos. E aí eu coloquei alguns outros aqui para longevidade. O Telequantic, que ele aumenta, ele trabalha nos telômeros, e o telômero está ligado à longevidade. O colamin, que é esse que eu falei, a frequência de colágeno, frequência não, ele é o colágeno ponderal com frequência. Então, não é aquele colágeno em pó que você não sabe nem se vai funcionar direito. É um colágeno que você sabe para onde ele vai. Você tem ali uma assertividade, é um investimento garantido. Ele é fantástico. O Oxyflower, em todas as fases, eu não falei lá dele em momento nenhum, mas ele faz oxigenação tecidual. Então, ele é fantástico em todas as fases. O Somatos, ele tem frequência de hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento a gente sabe que é importante ali para os filhotes, mas depois, para manter a longevidade, ele é importante na renovação celular e tudo mais. E ele não é o hormônio oferecido ponderalmente, né? A frequência do hormônio, ele faz com que o seu hormônio fique funcionando direitinho no corpo o tempo todo. Então, é fantástico para manter a longevidade, os somatos. E aí, como usar? 5 a 15 gotas por dia, animais maiores eu gosto de dar 15, pequenininhos 5, no geral ali eu gosto em torno de 7 gotas, 2 vezes ao dia ou mais. Diáteses, 2 vezes. Problemas crônicos, de muito tempo, 2 vezes. Eu tô com um problema mais agudo, eu quero uma resposta mais rápida, eu posso fazer 3, 4 vezes, 5, 6. Eu tô com um problema que nem eu aqui, que eu tô gripada, eu tô tomando Respiflan, eu pus na água, porque aí toda vez que eu tomar, eu tenho a resposta desse frequencial em mim, que é o método Plus. Então, dá para associar com as gotas na boquinha. Para os animais também, você pode colocar lá no coxinho deles. E se for o gel, que a maioria deles, de toda a linha, tem em gel, com exceção desses da linha Budflan, é uma gota tamanho de ervilha
em um local sem pelo. Onde é o local sem pelo, Cíntia? Dentro da orelha, não é no conduto. O conduto não pode escorrer, é aqui fora, uma gotinha pequenininha aqui fora. Ou dá para eles lamberem, não tem problema, o gel é atóxico. Ou na virilha, na axila, em qualquer lugar sem pelo para fazer essa absorção. E é isso, gente. Olha que gato lindo, caçando, saudável. E é isso que a gente quer para os nossos pets. Eles muito saudáveis e vivendo a vida o mais natural da espécie possível. Vai junto com a gente. Consegui falar.